quiser, que tá alimentando na sua mente. Mas eu pensei em falar algumas coisas que eu tinha falado para você naqueles áudios que eu gravei logo depois de ver a apresentação, de ver a abertura que vocês fizeram. Acho que eu mandei para mais de alguém. Mandei para vocês esse áudio? Acho que não tem. Não sei se você chegou a mandar. Você chegou a mandar para eles? Não. Vocês no grupo. Eu acho que eu falei alguma coisa parecida com o Savoia, pro Carlos, e pensei enfim, eu vou devagar. Só vai um pouquinho pra dentro desse banco, eu tenho medo dele virar. Eu vou devagar e fazendo as conexões com as coisas que eu vi, enfim, acho que hoje as discussões vocês ainda estão, né, pensando e tal, então, né, não sei dizer muita coisa sobre isso que vocês discutiram hoje, mas sobre o que eu vi e sobre questões que me suscitou, sim, né. Então, algumas provocações, assim, na verdade. A primeira é, vocês, a peça, a coisa, sei lá, que vocês estão fazendo, chama Feminino Objeto, né? Não trata sobre a abjeção do feminino. Mas vocês estão falando do feminino desde uma perspectiva de gênero, ou vocês estão falando do feminino desde uma perspectiva da mulher? Ou seja, do homem falando da mulher, né? Eu acho que são duas coisas muito diferentes. Eu acho que a gente tem que entender, o gênero é uma coisa muito nova, né? O gênero é uma categoria super nova na história da sociologia, enfim, da política, né? E às vezes eu fico pensando que as duas coisas são coisas bem diferentes. E olhando tudo, tentando lembrar um pouco do que eu vi, eu acho que a gente tem que ter muita consciência às vezes, né, de que, e acho que pode falar das duas perspectivas, porque na verdade a questão do gênero com a questão do sexo, elas conversam, elas têm tensões, elas têm fricções, né, mas ser consciente disso na verdade permite com que a gente inclusive explore essa discussão em cena. Por que eu estou falando, né, isso, né, porque a primeira coisa que eu vi hoje, vocês falaram do texto lá da Camille Paglia, eu sou uma pessoa muito suspeita, né? Eu realmente não gosto dela, eu acho que eu não gosto do feminismo radical, né? Eu sou absolutamente contra o feminismo radical. Acho que é uma coisa que tem que ser combatida, na verdade, porque é um feminismo que não reconhece, por exemplo, a transgeneridade, né? Que não reconhece o direito à existência das pessoas trans. Eu acho que isso só já adequa o feminismo radical com uma linha de pensamento completamente liberal e de direita. E a essa linha a Camille Paglia está muito associada, tanto não sei se vocês viram que ela deu uma declaração aí na Folha de São Paulo esses dias apoiando algumas coisas que o Bolsonaro falou, super difícil, assim. E depois a Judith Butler falou, destruindo ela, falou, olha, vocês não tem que ligar muito para Camille Paglia não, que ela, enfim. Mas, então, dizendo isso, começando a colocar isso, porque eu acho que a questão às vezes eu fico pensando que a questão da feminilidade, da masculinidade, através do ponto de vista do gênero, ela é uma questão fluida, né? Por quê? Eu estou falando isso especificamente por quê? Porque muitas vezes, lembrando do que eu vi, e eu gostei muito de tudo que eu vi, na verdade, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é isso, que me suscitou assim muitas coisas, mas é que eu fico pensando que o masculino é sempre tratado como uma coisa estanque, como uma coisa em si, como uma coisa opressora, como uma coisa estanque, como uma coisa que está no lugar de opressão, etc. E a teoria do gênero, ela vai inclusive olhar para o masculino como uma série de masculinidades que são completamente fluidas e que estão dentro do esquema do patriarcado, subordinadas, obviamente, a uma masculinidade dominante, né? Então, muitas vezes, quando a gente ouve a masculinidade, o masculino, o homem, etc., na verdade, são formas de falar de uma masculinidade
e que oprime todas as outras masculinidades, cis e transgênero também, né? Então, por exemplo, eu lembro muito de conversar, depois da apresentação de vocês, de conversar com o Nani, que não está aqui hoje, não sei se ele foi embora ou se... Não está vindo mais, mas que ele falava que ele tinha muita dificuldade com a questão, e eu conheço bastante o Nani, porque enfim, sou amigo, já trabalhei bastante com ele, a gente já discutiu em outras questões essa coisa, e dele ser, para mim, uma pessoa que tem um modelo de uma masculinidade heterossexual completamente dissidente e que não se encaixava e que tomava porrada na escola por causa disso, né? E então tem um perigo, né, quando a gente, não estou falando que vocês fazem isso, muito pelo contrário, muito pelo contrário, mas quando a gente trata a masculinidade como uma coisa estanque, né, a gente cai em duas coisas. A gente cai na questão da não conformidade de outras masculinidades, então a gente passa a achar que o que não é uma masculinidade dominante, então é a feminilidade. E a feminilidade não é o oposto de masculinidade. Eu acho que essa é uma questão importante de ser trabalhada, né? Que o oposto do masculino não é o feminino, apesar de que... E há uma feminilidade dominante também, que está subordinada à masculinidade dominante, que ela é imposta, claro, às mulheres pela masculinidade dominante, que está dentro do patriarcado. Quer dizer, o patriarcado é um esquema de correlações, né? A gente fala, tem umas feministas muito legais na América Hispânica, né? Na América hispanohablante agora, mas principalmente do feminismo comunitário na Bolívia. Não sei se vocês já ouviram falar delas, assim, muito legais, que elas advogam por uma união, por uma inseparabilidade dos conceitos de patriarcado e de capitalismo, né? Apesar do fato, claro, que se reconhece historicamente que o patriarcado ele passou por mais épocas históricas do que o capitalismo, né? Se reconhece que ele foi muito funcional para a implantação no modo de produção capitalista. Aí nesse lugar eu acho interessante dar uma olhada um pouco nas coisas que a Silvia Federici fala. Não sei se vocês já viram. Silvia Federici é uma feminista histórica italiana, está bem velhinha já, e tem 2 livros dela lançados em português já, O Caliban e a Bruxa, e um outro que eu esqueci o nome, que as meninas acabaram de traduzir, o coletivo Sicorax acabou de traduzir, que é muito interessante também. Mas enfim, qual que é o resumo da questão da Federici? Por que eu acho que é importante para entender a questão da masculinidade dentro do patriarcado e dentro da opressão das masculinidades não dominantes e das feminilidades não dominantes também, né? Porque, fazendo esse parênteses, se a gente pensa em feminilidades não dominantes, como os tipos de feminilidade que a gente tem nas pessoas transgênero, né, de todos os tipos, de todos os gêneros de pessoas transgênero, a gente vê que dentro do patriarcado e do capitalismo elas são também ultra subordinadas, elas ficam, né, lá embaixo, né? Então, o que a Silvia fala, a Federici fala? Ela aponta, né, como funcional para o capitalismo a exploração das mulheres, de que jeito? Dizendo que, claro, na época da implantação do capitalismo, então, você teve que ressubordinar, teve um movimento histórico aí de ressubordinamento do corpo da mulher, e aí isso se expressou, ela fala da Europa, claro, das caças das bruxas, etc., para implantar um sistema de divisão sexual do trabalho, onde você pudesse fazer com que o homem fosse trabalhar na fábrica, mas que você pudesse ter em casa trabalho não pago da mulher para a sobrevivência desse trabalhador, né? Porque ela é uma pensadora marxista. Dentro do marxismo a gente trabalha com a categoria de produção e reprodução da força de trabalho, né? Então que as coisas, o mundo, a sociedade, ela não é só produzida, né? Ela tem que ser produzida e ela tem que ser reproduzida. Qualquer modo de produção
ele tem que se produzir a si mesmo e ele tem que se reproduzir a si mesmo, ele tem que garantir a sua sobrevivência no tempo e no espaço, né? Então, nesse sentido, você tem a teoria clássica do Marx, né, da mais-valia, né, que é eu vou na fábrica, eu trabalho, mas eu não ganho de acordo com o meu trabalho, eu ganho um salário, que não tem a ver com o tanto que eu produzi, mas sim tem a ver com o tanto de coisas que eu preciso para reproduzir a minha força de trabalho. Ou seja, para comer, para dormir, para ter um mínimo de casa, um lugar para ficar, para poder reproduzir, ter filhos, etc. E a grande evolução do pensamento da Federici é mostrar como isto também implica um esquema de dominação da mulher abaixo do homem, como sendo a pessoa que então é responsável por um trabalho que é um trabalho operário, um trabalho que é quase um trabalho de fábrica, mas que ele não é considerado trabalho no modo de produção capitalista. Então ele é um trabalho não pago, que é o que garante a reprodução da força de trabalho dentro do capitalismo. Isso é muito importante, né? Porque nisso a gente vê como funcionalmente a isso precisa se criar uma série de ideias, uma série de coisas coletivas que justifiquem esse tipo de exploração, né? Então é aí que o patriarcado, que adotou diversas formas através da história da humanidade, passa a adotar então a forma de uma das narrativas do sistema do modo de produção capitalista, né? Então é daí que cria-se o que a gente conhece hoje como a tal da masculinidade dominante. Pode ser não, existiram outras masculinidades dominantes em outros modos de produção, né? E outras feminilidades dominantes em outros modos de produção. Então é aí que acontece esse pacto. Então ela é uma pensadora que eu acho que é bastante legal de enxergar, de olhar para ela um pouco para tentar entender essa questão, né? A gente está falando do ponto de vista do gênero ou a gente está falando do ponto de vista do sexo, né? Do sexo biológico, né? Essas coisas historicamente elas são muito confusas, é muito recente, por isso que eu estou enchendo o saco por causa disso, porque essa distinção é muito recente, né? Eu tô lendo agora um outro que é muito legal, inclusive, especialmente para as amigas bichas, é muito legal, que é o Mario Miele. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O Mario Miele é um italiano, uma bicha italiana, que escreveu um livro que agora foi retraduzido para o inglês como Para um Comunismo Gay. Mas era outro nome em italiano original, eu não lembro. Ele escreve antes da criação do conceito de gênero. Ele escreve o livro em 72, ou seja, inclusive antes do primeiro volume da História da Sexualidade do Foucault. Então ele é pré-Foucaultiano ainda. E ele é uma pessoa muito interessante porque ele era uma bicha italiana, né, daquele momento histórico ali, da liberação, dos anos 60, etc. E ele vai estudar na Inglaterra. E na Inglaterra ele tem contato com um movimento que foi um movimento que existiu basicamente, né, em alguns países, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra existiu, que era o movimento de liberação homossexual, nos anos 60 e 70, que era o que eles chamam de segunda onda do movimento de libertação, enfim, homossexual, né? Que eram grupos de militância que estavam trabalhando a questão da libertação, enfim, homossexual, diziam assim, né? Não existia sigla LGBT, né? Não existia gênero, então estava tudo dentro ali dessa coisa. E o pensamento dele é muito interessante, por quê? Porque ele, primeiro, não tem as categorias que a gente tem hoje, então ele vai criando vários jeitos de falar as coisas, né? E depois, porque ele parte do pensamento da psicanálise e do pensamento marxista para tentar bolar uma teoria da libertação homossexual. Só que para ele, libertação homossexual não é libertação dos gays ou das lésbicas, é a libertação da humanidade, né? Porque ele começa pensando na questão, e para ele é tudo misturado, né? Ele começa criticando todos os psicanalistas
reacionários da época que falam que então a questão da homossexualidade tem a ver com algum desejo reprimido e sublimado, etc., por uma inversão, né? O próprio Freud fala da inversão do objeto sexual, que em alguma... Ele vai criticar tudo isso. E o primeiro capítulo do livro chama O Desejo Homossexual é Universal. E é muito interessante, porque ele é a primeira pessoa, e acho que uma das únicas pessoas, que vai criar uma categoria que ele chama categoria da transexualidade, que não é o que a gente entende por transgeneridade nem por transexualidade hoje em dia. É outra coisa, né? Ele fala que a transexualidade é a capacidade do ser humano, de qualquer ser humano, de deixar com que os seus desejos por múltiplos objetos sexuais diferentes possam ser realizados. Só que tem uma parte muito interessante do pensamento dele, é que ele fala disso, ele chama isso de transexualidade, e ele chama o que a gente chama de pessoas transgênero hoje em dia de transexuais manifestos. E ele fala como que essas pessoas, que são, né, as pessoas trans, ou seja, para ele os transexuais manifestos, são para ele as pessoas que melhor souberam lidar e trabalhar com o que ele chama de finalidade da libertação homossexual, ou da libertação sexual, que é ter os seus desejos libertos e inclusive expressá-los esteticamente nas suas composições corporais. É muito interessante, né? É muito legal. E estou falando tudo isso porque, pensando nisso, assim, dando um pouco de coisas sobre de que ponto de vista a gente parte para falar, sabe? De que ponto de vista a gente parte para falar do ponto de vista do gênero. Então, do ponto de vista do gênero, ele é um ponto de vista grande, é um ponto de vista que inclui todas essas coisas, né? Que inclui muitas masculinidades, muitas feminilidades, né? E como localizar dentro disso o discurso dominante. Né? Então, fico pensando, por exemplo, em algumas cenas, né, do que eu vi, pegando até o gancho da conversa aqui que os meninos fizeram, a cena das tias versus as divas, né? Tias versus divas, né? E pegando uma coisa que vocês acabaram de dizer que eu nem sabia quando eu vi, que é essa coisa que começou com o Carlinhos tentando ensinar, né, as outras pessoas. Puta, isso é muito legal. Isso é muito legal. E isso perdeu um pouco lá na hora. Porque na hora, como a gente não via esse processo, que é um processo que fala sobre muita coisa, né? É um processo que faz a gente pensar assim, e lógico, né? Não tem resposta, né? Nunca tem resposta de por que eu sou cisgênero, por que eu sou transgênero, por que eu gosto de homem, por que eu gosto de mulher. Essas coisas não têm resposta. Tem 15 mil respostas, é assim, né? Mas que fala sobre muitas coisas e deixa a gente indagar num lugar estético, por exemplo, os corpos de Saboia e do Carlinhos, por exemplo, que tem uma apropriação disso muito grande e faz pensar sobre o grau de repressão a que os corpos dos que não têm isso foram submetidos e opressão que foram submetidos e que não tem essa disposição, né? Agora eu tô muito influenciado agora por uma experiência que eu tive, que eu fui tio pela primeira vez, sou tio pela primeira vez, e minha sobrinha acabou de nascer, eu fui visitar ela, tem um mês e meio e tal, e eu tava lendo tudo isso e pensando sobre essas coisas, e eu olhei, e é muito louco, porque bebê é uma coisa neutra, bebê é um nada, não tem, entendeu? É um nada, uma folha em branco. Tá, tem um pinto ou uma xoxotinha, mas não dá, você não pode afirmar isso aqui é um homem ou isso aqui é uma mulher. Um bebê, é simplesmente um bebê, né? Então isso me deixou pensando bastante. Uma coisa que eu ia falar para vocês, que eu ia recomendar, que eu acho muito legal, é o trabalho da minha irmã, que é uma pesquisadora de gênero, ela trabalha com isso, e ela está fazendo um trabalho muito legal de divulgação científica.
Então as coisas que ela tá lançando não são acadêmicas, não são tipo essas coisas, sabe? Estritamente acadêmicas que trabalham com, sabe, o termo do termo, a discussão da Camille Paglia com a Judith Butler, com não sei quem, com a Federica, não é. É uma discussão, uma discussão de divulgação. Então ela tem um Instagram que ela está fazendo isso, que ela acabou de fazer uma série de vídeos que estão salvos lá sobre a questão, desconstruindo a questão da maternidade. Então é muito legal ver, porque eu vejo que a mãe está muito, né? A gente tem muitas maneiras de falar da mãe, né? E ela está propondo uma coisa muito interessante, que é a desconstrução e a abolição do conceito de mãe, da mãe como categoria. Então é uns vídeos bem polêmicos assim, mas que ela chama Marília Moscovici. Marília. E ela que teve bebê agora? Oi? Foi ela que teve bebê agora, exatamente. Tá Ela faz uns vídeos, ela tá meio dando de mamar pra Olga. Causando. Falando que tem que abolir a categoria de mãe. Você já leu? Tem um livro que eu estou começando a ler ainda, mas que se chama Mães Arrependidas. Não. É uma série de entrevistas com mulheres. Ela é uma doutoranda, ela não lembro de onde que ela não sei se é libanesa, e ela começa a fazer uma série de entrevistas com mulheres que se dizem arrependidas de ser mãe. E ela faz uma divisão muito interessante, muito difícil, que ela não é sobre amor. Então, essa divisão é o mais impactante do livro, assim, o que é mais difícil de trazer para dentro, porque não é sobre as mães que não amam seus filhos, mas as mães que se arrependeram da função de ser mãe. E aí ela entrevista 13 mulheres fazendo para o doutorado dela, e ela consegue ir esmiuçando um pouco o que é essa ideia, esse conceito, esse conceito dado para a mulher de ser mãe. Enfim, é bem forte o livro, assim. Vai ter até uma peça no Rio, um pouco pensando sobre esse livro. Então, ela fala bem nessa linha, assim, de que não é sobre amor. A ideologia mostra pra gente que então mãe é um amor universal. Não, olha só. Então é bem legal, vale a pena dar uma olhada nisso, nessa série de vídeos. E tem um podcast muito legal que se chama Larvas... Depois eu olho no celular pra vocês. Larvas Revoltas, que é sobre gênero e sexualidade. Vale a pena ouvir todos esses podcasts, está no Spotify. Então, Larvas Incendiárias, acho. Mas eu vejo direitinho daqui a pouco pra você. Que tem vários, é sempre uma entrevista com alguém que trabalha isso. E a última é com a Marília, com a minha irmã. E é sobre a tese dela. Que a tese dela é sobre a recepção do conceito de gênero no Brasil. Como que o gênero chega no Brasil? Como que começa a briga pelo gênero no Brasil? Tem gênero, não tem gênero? Então tem as feministas da Marcha Mundial de Mulheres que falam que não tem gênero, que o gênero é igual ao sexo, então ou você nasce com pinto ou você nasce com xoxota, não tem nada mais além disso, e que a transgeneridade é uma maneira do homem oprimir ainda mais a mulher, então, coisa louca. É tudo. Né? Então assim, ou as feministas do gênero, que falam que não, que você não pode pensar feminismo sem pensar patriarcado, sem pensar todas as opressões, então é muito legal, então eu recomendo esse podcast também. Não é novo podcast? Eu acho que peraí, deixa eu ver agora. Eu vou ver agora. Larvas Incendiárias. Eu acho que é Larvas Posso Incendiárias. fazer uma pergunta? Lógico. Pegando o fio do que você construiu, também eu tive contato com esse pensamento marxista feminista por um congresso que eu fui, que é o Fazendo Gênero, que são 5.000, tipo, um monte de mulheres, 7 dias, 12 horas por dia falando disso. E lá foi muito importante. Larvas Incendiadas. Como larvas? Larvas Incendiadas, desculpa. Incendiadas. Geralmente, tu te Essa refere a perspectiva marxista, né, que é foda pensar isso. A gente tem uma divisão sexual do trabalho, né, que é histórica, e que é isso, a gente está falando de um trabalho não remunerado, sem controle de horas, que não recobre 8, 12 horas, 24. Que tem a ver com o care, né, que é o cuidado. E na sociedade, o cuidado com crianças, doentes e velhos é historicamente das mulheres, com mulheres. Né? Então a gente tem uma marca que é de realmente de muitos séculos, né? Uma coisa tão recente, obviamente isso por outras razões, mas na nossa sociedade industrial isso vai ganhando esse contorno que você fala.
Então a gente tem aí uma construção. Então, ok, o que a gente vai criar, né? Instrumentos ideológicos para justificar uma exploração brutal, que é isso, né? E a gente vai criar isso em cima, por exemplo, da ideologia da maternidade. Então eu amo, eu cuido, eu faço pelos velhos, pelas crianças, pelo marido, pelo doente, né? Porque essa grande doação infinita, né? E essas são essas compensações que a gente está no trabalho lá que estou fazendo, que a Rami está junto, né? Que é essa maternidade como uma grande, uma barganha histórica, porque você vai ser oprimidaça de um lado e por outro vai ter certas compensações, que é esse amor materno, que é essa alçada, né? E uma compensação para si própria, né? O Thompson falando, né? Em algum lugar tem que ter algum sentido essa merda que eu faço 24 horas por dia, sem nenhum reconhecimento social, sem nenhuma compensação material, né? Às custas de muita violência doméstica, inclusive, né? E uma compensação psíquica para isso, né? Você vai virar a melhor mulher do mundo. A melhor do mundo. Mas a gente está falando mesmo, nesse caso, de uma divisão sexual biológica. Sim, sim. Porque aí a gente está falando realmente de uma construção que é ideológica, né? Que vai, né? Mas que recai sobre essa, né? É muito ligado. Então eu fico pensando como a gente conseguir fazer a discussão, e eu fico acompanhando a treta das feministas radicais, né? Guardando, não criando novas violências, porque aí a gente começa a fazer a função dos caras, que é absurdo. E ao mesmo percebendo que a gente tem sim uma construção do que é feminino a partir de uma construção que toma o biológico quase como uma cruz para se carregar. Então você liga imediatamente o biológico, que é ter uma buceta, ter um útero, a uma função social, a uma ideologia psíquica, né, subjetiva, afetiva, que tem a ver com materno, que tem a ver com cuidar. E a gente determina a própria ideia do que é ser feminino com esse conjunto de coisas. Tanto que um homem que é dócil, que cuida, que não é... Ele é o quê? Feminino. Isso, o Nani exatamente. é feminino. Exatamente, isso. Então, assim, na verdade eu não consigo separar as duas coisas. A gente criou historicamente em cima de um construto bizarro, que é essa fusão entre biológico, necessidade produtiva, social, estrutural, e uma ideia de performance. Então, eu sou a mãe, eu não sou a puta, eu sou a que cuida, eu não sou a que vaga, a vagabunda, né? A que está em casa, é a que permanece, não a que vai, que é o homem, né? Então, a gente cria toda uma performance de gênero baseada num construto que é estrutural e biológico. Então, mesmo quando a gente eu como mulher vou performar o feminino, eu remonto a essa construção. Eu não sei se existe, eu não sei que outro feminino que existe que não esse. A gente tem que inventar. Então, para mim, a questão do velho e do novo, a dialética do novo e do velho, é como plantar novos femininos masculinos, né, que não estão dentro desses femininos dominantes, porque isso é o feminino dominante. Sim, total. Né, essa mulher, que é a Marcela, que é a mulher do Bolsonaro, não vai caber outros femininos. Mas que a gente também fica se equilibrando nesse jogo, porque a dicotomia puta e não sei o que lá vale pra gente, vale pra qualquer, né? E a gente tá reivindicando a puta, a marcha das vadias, então tá, caralho, então eu sou você puta mesmo, porque esse é o que... Mas a gente não consegue também sair das dicotomias, né? Então, eu não consigo ainda separar a discussão de gênero dessa discussão, porque no fundo é a partir de uma violência biológica. Eu entendo, obviamente, um bebê ele nasce uma pessoa, mas a hora que a gente começa a olhar para essa buceta e dizer mulher, e dizer homem, e dizer você isso, e você aquilo, você não chora, e você é o caralho, e você não sei o que lá, e você fecha as pernas, você vai pro puteiro com 13 anos, você guarda essa porra dessa virgindade até o príncipe encantado, você vira homem, eu viro mulher. Ou a gente vai fazer grandes revoluções internas, externas e mover o mundo a partir de coisas que são muito violentas e que são feitas a partir do biológico. Então, como separar, na verdade, como separar as duas dimensões, ao mesmo tempo validando as conquistas e os avanços que vão se fazendo num jogo muito louco entre essas instâncias, né? Que são atávicas, bizarras, ao mesmo tempo, né? São fluidas. Como separar o fluido de algo que é muito rígido, ao meu ver. Muito rígido. Né? Muito violento, né? Conseguir não olhar para uma buceta de um bebê, começar a fazer mover o esquema em torno disso. Né? Os pais têm que mover montanha. Meu filho com 4 anos foi empurrado com a cara no chão porque tinha cabelo comprido. Então, assim, começa muito cedo, porque a gente não tem memória, a gente não vai lembrar. A primeira vez que esse bebê com 3 meses, vai dizer, mas é tão bonitinha, mas vai começa a mover. Brinco no bebê. Começa a mover o esquema, que é violento de milhares de anos, né? Então, como separar as discussões? Porque às vezes separam a discussão, eu fico tentando entender onde exatamente se separa.
Porque eu acho que são violências, são passos que vão meio ali, sabe? A gente vai tentando separar. Obviamente a gente não vai fazer o que acaba fazendo o radical, que é juntar de novo. A gente vai juntar de novo, já pegar esse nó aí, vai querer atar, continuar atando. Você tá mulher, não sei o que lá, eu faço isso, você faz aquilo. X, né? Mas como não perceber que aí não à toa essa mãe fica vindo do material, porque ainda quando a gente pensa a posição mãe, a gente está falando de uma posição biológica. E sim, vamos tentar quebrar por diversas, né? A gente ainda se remete a alguém de buceta, que gerou, que ficou, porque todos os pais foram embora, enquanto essas mães permaneceram, né? Então a gente tem ainda um mecanismo que está operando aí nessa coisa velha, né? Velha, inclusive ultrapassada, vaginas e pênis. Tem uma pergunta, uma inquietação teórica, assim, talvez principalmente quem cria seja, não sei se é capaz. Na verdade, eu me pergunto muito a respeito dessa suposta folha em branco. Se não que tenha que fazer a partir daquilo, mas me sugere um pouco também um experimento Kaspar Hauser, assim, sabe? Vamos deixar sem falar, porque daí a língua natural dos anjos do ser humano vai brotar de dentro. Vai sair um monstrinho, né? Não, sabe assim, não, vamos criar esse ser humano Kaspar Hauser sem absolutamente nenhuma interação, porque daí ele vai manifestar a língua original dos anjos e dos homens, né? Tipo, eu acho que possível isso, será? Eu acho que não. É possível uma folha em branco absoluta? Não, essa língua que a gente vai inventar, não é original, mas é uma língua... Chamar-se-ão Sasha 01, Sasha 02, até que possam decidir. Não vai nascer nem mulher nem homem. Não, vai ser tudo Sasha, Darcy, Ariel, Darcy. Ariel é ótimo. Olha, o Preciado propõe que a gente tem um nome feminino e um masculino, por exemplo, prático. Que tem Maria João, como um contrato contrasexual. Em algum momento... Eu acho que negar esse biológico, desculpa. Eu acho que negar esse biológico é muito precipitado e eu realmente não sei se é o mais interessante. Negar, né? Tipo assim, não existe. E aí, nesse ponto eu tô muito com a Paglia, que eu gosto muito, inclusive, de que existe um biológico aí. Primeiro, constatemos isso e que ele não vai ser sanado e destituído e destruído em 50 anos de movimentos sociais, assim, né? Da Revolução Francesa pra cá, né? Que a gente inaugura esse negócio. Não vai. Porque ele tá aí há milhões de anos. 2, eu particularmente realmente não sei se isso é necessário, se é a melhor coisa a ser feita. Existe uma potência, né? E aqui eu não estou negando a transexualidade, eu não estou com as hypefaces, não concordo com isso. Também existem outras camadas aí psíquicas que é da ordem do humano. Também não somos só isso. Não somos apenas fêmea e macho, mas somos isso também. E aí, não acho interessante negar, né, a fêmea e o macho. E existe uma potência nessas duas coisas. Existe uma potência nisso, nesse corpo que menstrua, nesse corpo que gera. Existe uma potência nesse biológico, né? Mas, assim, negar isso talvez não seja a melhor coisa a ser feita, entende? Aí tem o sagrado feminino das meninas que estão também nesse rolê, aí viram mais umas guerras, né? Porra, mas eu tenho isso, eu vou dizer que não tenho Mas isso. a questão não é negar, eu acho que a questão não é negar, eu acho que ninguém nega, as feministas, mesmo as do gênero, elas não negam, né, assim, então, claro, eu também não sou um grande expert, mas assim, não se nega a biologia. A questão toda, e aí acho que a questão, desculpa, eu esqueci seu nome, a Ramila aí, mas então... talvez neutralizar a biologia, talvez não sei também, não sei se concorda. Mas eu acho que não está em questão isso, neutralizar a biologia, nem criar uma sociedade onde 2.3, Sasha 2, Sasha 3, Sasha 4, sabe? Eu acho que não é isso. Então tem uma autora que eu gosto muito também, que ela é uma mulher trans australiana, que chama Raewyn Connell. Eu falei dessa, essa eu acho que assim, ela é também super fácil de ler, ela não é nada profunda, mas ela é muito boa. Raewyn, Raewyn, Connell. Raewyn Connell. Ela tem 2 livros, que são livros de divulgação científica, que são livros que apresentam um pouco a discussão do gênero e apresentam quem pesquisa, quem fala o que, quais linhas tem, etc. e tudo mais. Né? E ela é muito interessante, porque ela parte de um pressuposto, né? Primeiro, que um dos livros dela tem um capítulo inteiro sobre masculinidades e sobre transgeneridades, o que já é, né, um
um grande avanço, que além de colocar a questão, ela dá indicações de bibliografia, de quem que produz coisas sobre esses temas. E depois, porque eu acho que ela põe isso num lugar que eu acho interessante. Porque ela põe isso num lugar da negociação democrática, sabe? Ela diz assim, a gente não está falando que vai abolir o gênero. O gênero, a sociedade generificada, ela é a sociedade humana. Se a gente abole de um jeito, vai aparecer de outro. Vai aparecer de outro, vai aparecer de outro. Né? Assim, a gente não vai abolir nem o gênero, nem o sexo biológico. Porque os seres humanos vão continuar transando. E nascendo com vagina. Nascendo com vagina ou pênis, transando por prazer, transando para reprodução, transando um monte de coisa. O que ela critica é o patriarcado. Né? Ou seja, é esse sistema de dominação. E que a abolição dele pode significar a criação de múltiplas ordens de gênero que sejam mais democráticas e mais negociáveis. Então eu acho que isso é interessante. Mas essa é a disputa que existe entre as rádios e os queer, né? Porque é onde que as rádios ficam dizendo assim, ó, não tem essa de gênero. Tem buceta, tem pau e tem intersexo, né? Temos esses corpos, nada mais. E os queers estão dizendo, não, gênero existe sim, mas não existe só menino, masculino e feminino, existe masculino e feminino e toda a variação que tu puder criar no meio disso tudo. Muitos femininos, muitos feminismo, trans, não binário, etc. Exato. Então, e é isso que as rádios iam contra, né? Tipo, não, esse gênero aí que vocês estão criando, na verdade, nos escraviza. Vocês inventam isso. Valor, porque existem muitos masculinos, muito femininos também. Isso abre todo o campo. Também, às vezes, a gente teve muito esses embates, né? Como se o masculino fosse uma coisa, o feminino outra coisa, e aí tem o queer. Aí você fala, tá, mas eu sou feminino, mas eu não sou. O que é essa porra de feminino que me cabe tão bem, que cabe tão bem pra, né, e é a mesma coisa? Não é, também é outra coisa. Então como é que a gente abre todos esses guarda-chuvas aí, né? Porque você parece que a única opção agora é você ser não binário, ser queer, pra você não ser essa merda que a gente construiu historicamente, né? A questão que nessa, a gente tá falando de um dominante, você fala assim, né? Qual é o dominante? Quais são todas as dissidências que já existem? E já existem, né? O não existe, o eu existo, figuras que estão tentando não reproduzir, né, uma série de determinações históricas. E há todas essas coisas que não tem nome, não tem nem foco, que a gente não inventou um nome para isso que você precisa inventar, sei lá o quê, né? Mas que de fato não se enquadra, não se identifica e está pedindo passagem para outras nascer. Você imagina um homem biologicamente masculino. Que não é nada, né? Desse rolê. E que não necessariamente ele é gay, homossexual, mas ele é, quer dizer, no caso eu sou, tudo bem, mas eu lembro muito da minha infância de ser muito zoado, todo mundo lembra, obviamente, né? Mas assim, numa época onde de fato isso não era uma questão, onde a sexualidade não estava em questão, entendeu? Quando você tem 6 anos de idade, é óbvio que você tem objetos de desejo sexual, tem tudo, mas a sexualidade não é uma questão de qual você tem qualquer grau de consciência, não. Né? E você ouvir bichinha, gay, não sei o que, cara, isso vai te moldando, todo mundo aqui sabe, né? Quanto tempo demora para você conseguir sentar assim de novo? Não é? Eu lembro muito de ser adolescente, cara, e aí o meu impulso era fazer assim, ó. E aí eu ia fazer assim. Total. Cara, é bizarro. Mas enfim, eu concordo, eu acho exatamente isso. Eu acho que a questão é a multiplicidade. Né? Por quê? Porque quando a gente reduz desse jeito, né? Reduz, seja, a masculinidade é isso, a feminilidade é isso, elas são contrapostas, etc. e tudo mais, né? Aí começa a ter os perigos, né? Que é essa coisa que a Saboia falou que, mas eu fiquei perguntando para minhas amigas, será que elas não se sentiam meio ofendidas? Alguém falou também, mas aí isso aqui foi misógino mesmo, tal, né? Por quê? Porque daí sim a gente, é como se a gente eliminasse o processo e apresentasse só o resultado. O resultado é sempre a ilustração de uma coisa estanque, sabe? E aí eu queria falar também um pouco de algumas coisas da
da coisa em si que eu vi, da performance em si. Que eu acho que vocês acharam uma coisa muito legal e que, assim, minha opinião pessoal, tá, gente? E vocês tinham que cair de cara, assim, que foi a coisa que mais me chocou, a coisa que mais me tirou do meu lugar, assim, a apresentação inteira, a coisa que eu mais não sabia onde enfiar a cara, que eu não sabia o que fazer, que eu fiquei com crise de ansiedade, com o coração batendo, enfim, fiquei um monte de coisa, foi o Léo injetando anabolizante. Opa. Nem sei se era de verdade, mas enfim, aquilo me tirou do lugar de um jeito. Falei, pelo amor de Deus, Leonardo do céu, o que você está fazendo consigo mesmo? Enfim, na hora, foi uma reação assim, completamente impensável, inominável, nada. E depois eu comecei a pensar, falei, nossa, por que isso mexeu tanto comigo? Né? E eu acho que esse lugar do risco é um lugar legal. Né? Até depois eu falei pra você no áudio, né? Que eu gosto muito da primeira cena, da cena do baile que vira o nascimento, que vira a suruba, que vira não sei o que, que vira... Eu gosto, formalmente, eu gosto de ver, eu acho ela bela, né? Eu gosto do cheiro ruim que fica, o leite vai azedando, eu gosto do cilindro sendo enfiado no cu do Guilherme. Eu acho interessante, me mexe assim. Mas tem uma coisa que eu acho que, por exemplo, uma ideia, não precisa ser, obviamente, mas eu te falei no áudio, né? Eu falei, por que não se dá a coisa de todo mundo tomar meio Viagra e fazer um negócio de pau duro? Ó. Não, a gente já melhorou bastante. Depois do seu áudio, Já a deu gente uma está melhorada. caminhando, a gente tem falas maravilhosas em cena tipo Chico. A gente está nesse desafio lá. O André Alopra não tá com pau duro, ele fala assim, acabou o teatrinho, a gente super tá bancando mais. Porque sempre que vai pro teatro, perde força. E olha que eu tô falando isso, mas eu sou do teatro, né? Eu sou tipo classe do teatrão clássico, vocês sabem. Stanislavski, que é. Mas assim, o teatro ele não é forte o suficiente para algumas coisas. Ele não tem força. Ele não tem. O teatro serve para fazer representação, para fazer drama, é muito legal também. Mas para essas coisas ele tem menos potência, né? E daí como é que a gente se engana? A gente cria essas armadilhas para si mesmo para conseguir, né, criar isso. Tem um texto do Sergei Eisenstein, não sei se ele está traduzido, enfim, posso até ver, que se chama Montagem de Atrações. É um texto muito legal que ele faz para o agitprop soviético lá na década de 20 e tal, mas ele acha alguns dispositivos muito fundamentais da arte da performance. Em geral, lógico, não existe a performance como a gente chama hoje, né? Mas seja da dança, do teatro, das artes cênicas. Ele diz, o teatro é sempre uma montagem de atrações. E a atração é o quê? A atração é sempre um dispositivo que eu acho, que eu encontro, e é um dispositivo de ação estética, emocional, radical sobre o espectador. Né? Então, por exemplo, ele está teorizando isso quando? Quando você está fazendo aqueles espetáculos de massa, onde os atores têm fuzis de verdade, entendeu? Onde, sabe? Então, e isso, entendeu? O Léo injetar um anabolizante é uma atração, porque isso faz isso, entendeu? Me bota direto no que ele está fazendo. De repente, ter um monte de gente de pau duro em cena me faz, mano, sabe? Meio Viagra, galera. Aqui. E olha que eu sou uma pessoa que se considera uma pessoa da vida, liberada, sabe? Mas eu imagino que eu ia passar uma vergonha, sabe? Eu não ia saber lidar com a situação, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu acho muito legal. Daí vem a questão do pai, né? A questão dos museus. E aí eu acho que tem essa discussão da masculinidade que aparece e que eu acho que ela tem que ser
verticalizada nesse lugar de entender, para que o pai não vire também o grande vilão da história, né? Porque o pai também é uma função social, né? Assim como a mãe não é a grande heroína salvadora da pátria, né? O pai também não é o grande vilão da história, apesar dele ser o responsável, geralmente vamos dizer assim, dele ser a pessoa que acaba encarnando, né, a reprodução de uma série de opressões, inclusive do masculino, em vários aspectos, né? Então é isso, eu acho que nessa coisa do museu, né, como... E aí, assim, falando formalmente, eu sinto uma necessidade, minha opinião pessoal, gente, tá? Do que eu vi, de vocês estarem mais juntos, sabe? Porque eu vejo coisas isoladas. Eu vejo o museu do Nani, o museu do Chico, o museu do... Sabe? Aquela coisa da roda, talvez. Sabe? Como deixar isso como fazer com que como criar um museu de todos. Nossa, tá. Sabe? Entende? Que obras podem, sabe? Sei lá, que obras. Tô viajando, tá? Assim, que obras podem ter, né? Como que... Sei lá, como, assim, uma provocação zona. Como bolar coletivamente a curadoria desse museu, né? Porque eu conheço o teu exercício já de algum tempinho, que é o museu pessoal, né? Mas eu acho que não tirar o caráter pessoal, porque eu acho que ele é o fundamental que vocês têm, e eles individualmente são muito legais, os museus. Eu olhei todos, eu lembro de fazer questão de olhar todos ou a grande maioria, de ficar indo e gastando um tempo, né? Mas como também, porque eu acho, né, pessoalmente, eu acredito, que a arte, ela trabalha no lugar da particularidade, né? Então, como eu passo dessa singularidade, né, do que é meu, do meu pai, do meu pessoal, do meu não sei o quê, e como essa curadoria pode permitir articular em conjunto um discurso sobre a masculinidade. Eu acho que aí vocês ganham força e ganham poder de dialetizar essa coisa que é o mais comum que a gente tem, que então, a masculinidade é a grande vilã da história. Não, então como é que a gente usa isso para dizer, então esse é o masculino dominante que a gente está rejeitando, agora vamos passar para o masculino que a gente vive. E aí entra a questão da mãe, das divas, mas também entra a questão da transgeneridade nesse lugar, né? Então é mais ou menos por aí, assim. Os rituais eu amo, eu queria ver mais, eu queria ficar vendo, eu queria ficar horas, assim, só horas, vendo como vocês passam de um ritual de iniciação para outro, porque assim, você se reconhece, você vê seus primos, entendeu? Você vê os brothers da escola, sabe? Você vê todo mundo que você acha patético, e é bom ver como é patético, sabe? É muito bom, eu queria ver mais. E tem muitos, tem um autor que eu acho que vale a pena ler, não sei se vocês já leram, pode ser que sim, que é o Dewey, é um antropólogo... Da experiência lá? Clássico. Fala sobre a experiência, não? Oi? John Dewey, Ele fala sobre a experiência, mas tem um texto dele que fala sobre o drama social. Eu posso passar, eu tenho ele no computador, eu posso passar para vocês. E claro, como um bom antropólogo clássico, imperialista, ele vai para uma cidade, para uma comunidade africana pesquisar X, né? Oi? Pesquisar o quê? Não, pesquisar os ritos de passagem. Pesquisar os ritos de passagem, né? Mas o interessante da teoria dele, que eu acho que tem um ponto de contato interessante com o que a gente faz, né, com o lugar da teatralidade, etc., é que ele coloca os ritos de passagem dentro de um grande drama social construído por uma determinada sociedade que permite, né, no drama no sentido clássico, aristotélico, né? Então que tem um começo, um desenvolvimento, uma transformação e aí você um desfecho.
Então, como as narrativas sociais estão dentro de uma lógica dramática também, e como os ritos de passagem são fundamentais para isso, né? Então, lógico que ele está falando das sociedades, de uma sociedade africana, enfim, determinada, mas ele vai falando, por exemplo, dos ritos de então você tem que matar o lobo. Então, a coisa é matar o lobo. Então, vai matar o lobo. Então, num dia, reúne todos os meninos e vai, tal, né? E fica com vontade disso, de a partir disso, como que são os nossos? Porque eles existem, né? E então pensar isso. E uma última referência, eu tô só cagando as referências aqui, né? Eu sei que é difícil, Vamos lá. mas é o Yuri Lotman. Yuri Lotman, né? L-O-T-M-A-N, acho que é um N só, depois eu posso ver, tá? Que é um dos fundadores da semiótica. É um dos caras que mais pensou a coisa da semiótica e da cultura e tal. E ele tem um texto. Que se chama, se eu não me engano. Eu posso ver depois, é a questão da cultura, ou semiótica e cultura, alguma coisa assim. Que é um texto onde ele vai falar sobre. É um texto sobre o duelo, sobre a prática da duelagem na Rússia, que ele é russo, na Rússia do século XIX. Falando como um ritual de honra, né? Como um ritual masculino, claro, mas ele não tem a discussão de gênero, porque ele está escrevendo bem antes, né? Escreve de 50 até 80, mais ou menos. Mas como um ritual masculino de recuperar a honra. Porque os duelos na sociedade russa do século XIX são duelos que não matam mais. Era muito difícil alguém morrer no duelo, né? Os duelos antigamente tinha essa coisa de vai, mata, etc. Mas depois ele ganha uma formalização que é uma formalização que funciona para aquele indivíduo recuperar a honra masculina dele dentro Uma chance para ele recuperar. Então o que acontece? Existe uma sociedade, a pessoa trai os princípios daquela sociedade, ela é apartada, então ela tem que cumprir um ritual social, no caso o duelo, para ser reincorporada naquela sociedade, né? É muito interessante isso também, porque pensando num paralelo das nossas masculinidades, isso também existe, né? Eu acho que, claro, o mundo gay tem os seus próprios, né? E o mundo gay tem a sua masculinidade dominante também, a gente sabe, né? Mas só da gente pensar no mundo heterodominante, normativo, que todo mundo mais ou menos conhece, a gente já pode enumerar alguns, né? Quando eu peguei a mulher do meu amigo, né? Os duelos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, sabe? Ou dentro da feminilidade também, né? Ou dentro da feminilidade dominante, né? Como é que você faz quando a mulher, nessa feminilidade dominante, quando a mulher trai o marido? O que acontece na sociedade? Quais são os rituais de restabelecimento da confiança, sabe? Então eu acho isso uma coisa muito, muito legal. E é meio isso, assim. Sei lá, fui falando só. Não,